Voltando aqui, como eu estava explicando a vocês, eu tive que dar uma pausa para levar a Maria lá para dentro e também passou o homem do carro da verdura, gente. Tá fazendo muito barulho, mas deixa eu voltar aqui para explicar a vocês. O que é que acontece? Por exemplo, esse vaso aqui é mais fundo, vocês estão vendo? Pronto. Esse aqui é mais fundo, esses de cá são mais rasos, mas todos têm furo. Bastante furo. Só que o que é que acontece? Vocês estão vendo? Eu mudei as minhas plantas todas de lugar. Elas antes estavam numa bancada, tem até vídeo aí, que era em cima de uma pedra de mármore, uma bancada de mármore. Só que eu percebi que algumas estavam apodrecendo. E eu acredito que era porque, apesar do substrato ser drenante, o que é que acontece? Se a gente fica tapando o furo de lá de baixo, porque ela tem que estar em cima de uma superfície reta, em cima de uma mesa, de uma bancada, alguma coisa do tipo, que não tem como escoar água tão fácil, apesar do substrato ser drenante, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Esse substrato vai demorar mais tempo de secar, porque apesar dele ser drenante, os furos estão tapados por essa bancada e aí vai demorar de sair a água. E aí, chovendo constantemente, o que é que isso vai acontecer? Esse substrato vai ficar molhado por muito mais tempo. Rosa do deserto gosta de água assim, como eu expliquei, para engordar os caudex delas. Só que ela gosta daquele substrato que a gente molha e imediatamente o excesso de água sai por baixo e vai ficar só ele aqui levemente úmido, certo? Só que no caso das chuvas constantes, vai ficar chovendo o tempo todo, chovendo o tempo todo, e aí não dá tempo dele secar. E como está em cima de uma bancada reta, o que é que vai acontecer? Vai demorar mais ainda desse excesso de água sair, porque está tapando os buracos, certo? Então, o que é que aconteceu? Eu mudei de lugar, coloquei elas pro lado de cá, coloquei aqui nesse canteiro, desfiz um canteiro que tinha aqui, que eu já tinha, na verdade, tirado as plantas, e aí o canteiro estava aqui sem uso. O que foi que eu fiz? Cobri de brita, tá vendo? Aqui embaixo é terra. E cobri ele de brita e coloquei os vasos pra cá. Gente, elas renovaram numa rapidez que vocês não têm noção. Tinha umas plantas que estavam ficando meio feias, estranhas, e aí aqui tá vazio, porque algumas eu observei que estavam ficando com caldex meio murcho quando eu fui olhar podridão de raiz. Justamente por conta dessa questão que eu tô falando da bancada. Como eu olho elas frequentemente, então eu percebi logo. E aí tratei elas, estão ali, já cortei as raízes que estavam ruins, já fiz todo o tratamento delas e elas estão ali agora descansando para replantar, certo? Para depois trazer elas para cá. Mas aí como tá chovendo, eu deixei elas lá quietas descansando. E aí eu trouxe elas para cá, como eu tô explicando. Então, se você cultiva a sua rosa do deserto e for em vaso, isso é por experiência própria que eu tô falando para vocês. Se for em vaso de barro ou de cimento, colocou como é que fala? O substrato bem drenante, pronto. E prefiram vasos que tem pé, certo? Vasos que tem pezinho altinho aqui, como esses meus aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Eles têm pezinho. Prefiro para que, como eu tô explicando, não tape o furo de onde escoa essa água, certo? Que aí elas vão poder ficar expostas a sol e chuva sem problema, como todas essas aqui. Aqui tinha umas plantas grandes, de minhas de mais tempo, mas aí eu troquei, fiz um replantio, botei aqui outras menores e as maiores eu coloquei na parte da frente, certo? De grandes que só tem essas duas aqui que estão maiorzinhas, que estão aqui agora. Mas, como eu falei, elas estão em vaso de cimento. E as que estão em vaso plástico, eu trouxe pra cá e coloquei, ó, nesse chão. Porque aqui, imediatamente, quando eu molhar o substrato ou quando for chuva, a água vai bater. E como o buraco não tá tapado, porque embaixo é brita e terra, vai descer aí e escoar toda a água. Tanto que isso já está acontecendo, porque são vários dias de chuva por aqui e elas estão lindas, como vocês estão vendo aí, bem verdinhas, tá vendo? Algumas que não estavam muito bem já se recuperaram,
justamente só nessa mudança de local, de tirar elas de cima da bancada. Então, eu fiz esse vídeo para dar essa dica para vocês, porque muita gente me pergunta sobre essa questão. E aí, uma outra coisa também para falar com vocês. Sobre as folhas amarelas. Eu não tenho aqui nenhuma com folha amarela, porque às vezes quando aparece folha amarela eu vou tirando. Quando tá soltinho, então elas mesmas caem e eu limpo. Mas se a sua rosa do deserto tiver com folha amarela, você olha o caldex dela. Você vai pegar o caldex dela e vai apertar. Se o caldex está duro, percebeu que está duro, fique tranquila. E se tiver amarelando, essas de baixo, né? De baixo para cima, normal. Por quê? Porque toda planta faz isso, vai jogar fora aquelas folhas mais velhas para dar lugar a folhas novas que vão brotando aqui de cima, tá vendo? Então, é normal. Começou a amarelar de baixo, elas vão caindo e vai brotar folhas novas. E também a planta pode estar em dormência, por conta do tempo frio, que tem muita planta que entra em dormência no inverno. Então, é normal. Vai cair as folhas feias e depois vai nascer folhas novas, certo? E é essa questão. Então, não se desesperem quando vê folha ficando amarela, certo? Essa é uma outra dica, porque tem pessoas que me perguntam sobre isso também. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha tirado as dúvidas de vocês, certo? E não esqueçam de deixar o like de vocês para ajudar aí o canal, deixar um comentário se esse vídeo foi útil para você e se inscreva no canal se não for inscrito. E seja bem-vindo a essa família dos apaixonados por plantinhas e rosas do deserto, certo? Beijinhos, um abençoado feriado para quem tá vendo esse vídeo hoje e um bom feriadão aí, prolongado, para quem vai viver esse feriadão aí. Beijinhos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos finalizar aqui nessa lindeza. E já vem botão aqui, ó, abrindo, tá vendo? E cheio de botões por aqui. Beijinho, gente. Fiquem com Deus.